Queridos irmãos e irmãs, nós estamos quase encerrando esse tempo do Natal e celebramos hoje esta solenidade da Epifania do Senhor. O que significa esta palavra Epifania? Significa manifestação, é uma palavra grega que significa manifestação, revelar-se, dar-se a conhecer. Jesus Cristo que se manifesta, que se revela a todos os povos, estão simbolizados nesses três reis magos, nesses três magos do Oriente que vão à procura de Jesus, sendo guiados pela estrela. No Natal, Jesus se encarna, o Verbo de Deus se faz homem e ali se manifesta a algumas pessoas, aqueles primeiros que têm esta oportunidade ou que têm esta abertura às coisas de Deus e sentem ali e veem, os pastores, por exemplo, vão até a gruta em Belém e podem ver a manifestação do Deus que se faz homem. Só que no Natal esta manifestação se dá a esses ali que estão em volta e ao povo judeu. O Senhor vem para salvar o seu povo que andava nas trevas. Mas o Senhor estende esta manifestação e esta salvação a todos os povos. O Senhor veio não somente para salvar os judeus que rejeitaram esta salvação, mas estende esta salvação a todos nós. E por isso então hoje nós somos salvos através de Jesus, através do seu sacrifício na cruz. E meus irmãos, estes magos do Oriente então representam esses povos, Dizem, a tradição nos fala que são três magos, três reis, por causa do número de presentes que eles levaram. Levaram ouro, incenso e mirra. Daí nós tiramos então, provavelmente eram três reis, porque também no Antigo Testamento dizia que cada rei levaria um presente, cada nação simbolizada ali no seu rei. E esse evangelho que nós escutamos hoje, ele é para nós uma preciosidade, como toda a palavra de Deus, claro. Mas nós podemos tirar desse evangelho muitos ensinamentos para a nossa vida. E podemos tirar muitas coisas para o nosso dia a dia e para o mundo de hoje. Quando nós começamos a ouvir o evangelho, ali já nos situamos. O que está acontecendo? Jesus Cristo nasceu em Belém, no tempo de um rei. Esse rei se chamava Herodes. E Herodes era um rei que estava ali corrompido pelos romanos. Os romanos já tinham dominado praticamente ali o povo de Deus e tudo, e colocaram um rei meio que laranja ali, um rei que não era legítimo, um rei que não tinha popularidade entre o povo. Então Herodes ficava ali, governando, e os romanos, na verdade, por trás, fazendo a festa. E lá no Oriente, alguns magos, esses três reis santos, veem uma estrela e sentem ali, porque eles eram também estudiosos dos astros, eles sentiram que aquela estrela, por inspiração divina, queria conduzi-los a algum lugar. Então foi revelado a eles que era para seguir aquela estrela que eles iriam ver esse novo rei dos judeus que acabava de nascer. Eu imagino que seguindo aquela estrela rumo a Jerusalém, eles foram pensando no caminho que chegaria em Jerusalém e teria uma festa muito grande, porque se o rei tinha nascido, então com certeza o povo estava em festa, o povo estava muito alegre, porque o rei acaba de nascer. Só que quando eles chegam em Jerusalém, eles se espantam, porque a cidade estava ali silenciosa, a cidade estava tenebrosa, ninguém se falava desse rei, ninguém ouviu dizer sobre esse rei. E aí então eles começam a perguntar um e outro: onde está esse rei que acaba de nascer? Eu ouvi dizer, nós vimos a estrela, viemos, onde está o rei dos judeus? E essa história chega ao ouvido de Herodes, chega ao ouvido do rei Herodes. E Herodes então, pensando e com medo de que esse rei que acabava de nascer fosse tomar o seu trono, tomar o seu lugar ali, ele começa então a sua ação, a sua ação maligna, maléfica ali, para procurar chegar até Jesus e matá-lo. E aí, meus irmãos, eu acho uma grandeza muito grande esse trecho do Evangelho, e algumas coisas que parecem muito simples, mas
que não podem passar despercebidas para nós. A primeira coisa é esta ação do mal no mundo de hoje. E não só no mundo de hoje, mas desde o tempo de Herodes. O mal, ele usa a mesma metodologia. E como é que ainda hoje, 2000 anos depois, nós ainda não nos atentamos a isso? Isso é muito grave, isso é muito sério. Herodes, e vamos então entender isso observando o Evangelho. Herodes, quando ele fica sabendo que nasceu um novo rei, e ele está com medo e ele quer armar um plano para matar aquele novo rei, o que ele faz? Ele não sai espalhando, não sai falando, não chama os magos na praça pública, ele não manifesta, olha, eu preciso encontrar esse rei porque eu quero matá-lo, porque eu estou com medo dele tomar o meu lugar. Não, Herodes, ele age em segredo, ele chama os reis em segredo, chama os magos em segredo. E meus irmãos, até hoje, o mal age no mundo também em segredo. A gente percebe isso, né, quando as coisas vão sendo tramadas nos bastidores, sejam eles da sociedade, da política, de tantos aspectos da nossa vida, e quando a gente vê, já está lá tudo pronto, já está tudo aprovado, já está tudo feito, e muitas vezes a gente fica de mãos atadas. O mal, ele age em segredo, ele age nos bastidores. Vocês podem perceber, por exemplo, quando os políticos querem aprovar alguma coisa que a sociedade talvez não é tão a favor, eles vão de gabinete em gabinete, tramam com todos os deputados, senadores e assim por diante, e planejam e vão até conseguirem a maioria dos votos, e aí depois, quando fica público a coisa, já está praticamente aprovado, já está quase tudo feito. E assim, eu cito esse exemplo da política, mas em todos os níveis da sociedade, até mesmo talvez na nossa família. Quantas pessoas tramam o mal umas para as outras e vão agindo ali em segredo também. E aí nós temos que aprender com isso, meus irmãos, a sermos também discretos nas coisas boas, a sermos articulados. Quantas vezes nós deixamos de fazer o bem porque não somos articulados, porque não temos oportunidades, não temos quem nos ajude, não temos, pessoas que possam fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. É preciso também nos organizarmos para isso, para fazer o bem. E a segunda coisa que nós percebemos ali é que Herodes, então, ao chamar esses magos em segredo, procura saber deles cuidadosamente onde a estrela tinha aparecido. Cuidadosamente. Nós não somos cuidadosos. O mal é cuidadoso. As coisas do mal são cuidadosas. Se você, voltando ao exemplo da política, se eles querem aprovar alguma coisa lá, eles são cuidadosos e minuciosos, até mesmo nas palavras que eles usam no texto ali, para que não deixe nenhuma brecha que possa ser questionada. Eles trocam aquelas palavras que são feias, que são assustadoras, trocam a palavra aborto, para não sei o que, reprodutiva, saúde reprodutiva da mulher, e não sei o que, mas quer dizer a mesma coisa, quer dizer assassinato, quer dizer matar uma criança no ventre de sua mãe. E eles são cuidadosos, meus irmãos, e nós não somos cuidadosos. Como é que nós cuidamos das coisas boas? Como é que nós cuidamos das coisas sagradas? Como é que nós cuidamos da graça de Deus que habita em nós? Nós, e como eu usava a expressão ontem, nós somos acostumados àquela expressão, está passado de bom, a coisa está feia, a coisa está mal feita, a coisa está horrível. A gente olha e fala, está passado de bom, está ótimo, que beleza. E está feio, está horrível, está mal feito. Como é que está a nossa participação na missa, por exemplo? Aí a gente pensa, padre, está passado de bom, eu vou para a missa todo domingo, mas eu chego em cima da hora, o padre já está lá no altar, eu chego, já começou a missa, eu chego, eu fico mexendo no celular, eu chego, eu não presto atenção, eu chego, eu não abro a boca para cantar, eu chego, eu não abro a boca para rezar, mas está passado de bom, eu estou lá. Está bom demais. Será, meus irmãos? Será que está passado de bom?
Como é que está a nossa vida familiar? Como é que está a sua vida com o seu esposo? Padre, está passado de bom. A gente não briga, porque tem 5 meses que a gente não olha um na cara do outro, então não tem como brigar. Então está bom demais. Será que está bom? Como é que está a sua vida com seus filhos, a sua educação que você está dando para os filhos? Padre, está passado de bom. Minha filha, uma vez por ano, me ajuda a lavar as vasilhas. Meu filho, uma vez a cada 2 anos, ajuda o pai a fazer alguma coisa. Está ótimo. O resto do ano eles ficam lá fazendo as coisas deles, com a vida deles, com os amigos deles, que eu nem sei quem são, padre. Mas está bom, está passado de bom. Ainda não foram presos, ainda não mataram, não foram mortos, está bom. Será que está bom, meus irmãos? Será que é só isso que importa? Como é que está a nossa vida? O mal, ele é cuidadoso, e nós também devemos ser cuidadosos. Como é que está a nossa vida de fé? Como é que está a nossa oração? O diabo, ele é cuidadoso, ele nos apresenta um plano bonito, ele nos apresenta uma coisa boa, aparentemente, para nos atrair. E se nós não formos cuidadosos também, nós caímos e nós nos dispersamos. E aí a terceira coisa que nós vemos ali na ação de Herodes: chama os magos em segredo, procura saber cuidadosamente e depois pede informações exatas. Quer saber com exatidão. E nós, muitas vezes, ficamos no eu acho, eu penso. Nós não queremos saber daquilo que é exato. E o que é exato, meus irmãos? O que é verdadeiro? Jesus Cristo e a sua palavra. Na palavra de Deus nós temos tudo com exatidão. Como é que nós devemos ser? Como é que nós devemos agir? Está tudo ali, é algo exato. Mas nós pegamos esta palavra que é verdadeira, que é exata, e transformamos no eu penso, eu acho que a Bíblia poderia ser assim, eu acho, na Bíblia fala isso, mas eu penso, eu acho que deve ser de outra forma. Meus irmãos, assim, nós não vamos conseguir trilhar esse caminho do Senhor. O caminho do Senhor é o caminho da verdade. O caminho que os magos trilharam até Jesus é o caminho da verdade, o caminho da luz, o caminho que leva à vida. E nós também precisamos disso. Precisamos ser exatos nas nossas opiniões. Quantas baboseiras a gente vê pela internet afora, de pessoas que não sabem o que estão falando e saem falando e falando e falando e falando e falam bobeira. O padre, o meu formador no seminário, falava assim para a gente: olha, é melhor as pessoas olharem para vocês e pensarem que vocês são bobos, que vocês ficarem calados e as pessoas pensarem que vocês são bobos, do que vocês abrirem a boca e elas terem certeza. Então, é melhor a gente ficar calado, às vezes, e as pessoas pensar que a gente é bobo, do que a gente sair falando coisas que a gente não sabe e as pessoas terem certeza disso. Então nós precisamos também, meus irmãos, sermos exatos. Falar aquilo que a gente sabe, falar aquilo que a gente conhece. Se a gente não sabe, se a gente não conhece, ficar em silêncio. E assim nós vamos fazendo bem. Nós fazemos mais bem quando ficamos em silêncio em determinadas coisas do que quando falamos aquilo que não sabemos. E aí o Evangelho então se encerra com chave de ouro, e é bonito isso, e serve muito para nós também. Quando os magos saem de Jerusalém, a estrela brilha novamente, eles vão seguindo aquela estrela até chegar onde Jesus está, adoram o Senhor, oferecem ao Senhor os seus presentes e voltam para as suas casas seguindo outro caminho. E aqui, meus irmãos, nós não podemos voltar pelo mesmo caminho. Se nós nos decidimos ir até Jesus, se nós nos decidimos adorar o Senhor, viver com o Senhor, estar com o Senhor, nós não podemos retornar pelo mesmo caminho. Porque se eles retornassem pelo mesmo caminho, eles iam encontrar novamente Herodes. E Herodes iria matar Jesus. E assim também muitas vezes nós voltamos pelo mesmo caminho, queremos fazer as mesmas coisas, andar com as mesmas pessoas, frequentar os mesmos lugares, e ali nós encontramos Herodes. Quantos Herodes nós encontramos por aí e eles matam Jesus no nosso coração? A gente vai, busca o Senhor, faz o propósito,
mas aí volta pelo mesmo caminho, e aí o Senhor é morto, a graça de Deus é morta em nós, e nós nos afastamos novamente do Senhor. Por isso, meus irmãos, é preciso trilhar novos caminhos, voltar por outro caminho. Quando nós encontramos o Senhor, os caminhos da nossa vida, os rumos da nossa vida devem ser outros, devem ser os caminhos que nos levam a Deus. É um exemplo muito claro para a gente. Se alguém tem problema, por exemplo, com alcoolismo, todos os dias a pessoa sai do trabalho e passa no bar, todos os dias, isso muitos anos. Aí de repente a pessoa, não, eu vou parar de beber. Só que todos os dias ela continua passando no mesmo bar. Vocês acham que ela vai conseguir parar de beber? É muito difícil, é quase impossível. O que a pessoa tem que fazer? Passar por outra rua, né? Evitar passar ali no bar, evitar aquele amigo que chama, ô fulano, vamos lá tomar uma. Se ele vai, não, eu vou lá, mas eu vou ficar só conversando com você, não vou tomar hoje não. Ele vai acabar caindo. Então, meus irmãos, nesse exemplo nós podemos aplicar todos os outros exemplos da nossa vida. É preciso tomar outro caminho, é preciso mudar de direção para encontrarmos o Senhor e verdadeiramente o adorá-lo, entregar a Ele o nosso presente, que é a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.